Oi, pessoal! Uma das receitas mais pedidas por aqui e que a gente também mais faz por ter a árvore aqui no quintal é o xarope das flores de sabugueiro. Esse xarope é ótimo porque a gente pode usar depois para fazer refrescos, para fazer drinks, para fazer caldas, para doces, sobremesas. Hoje eu vou ensinar para vocês detalhadamente o passo a passo do xarope de sabugueiro, em duas formas, duas receitas diferentes. Uma mais longa, que envolve uma fermentação, fica excelente, e uma outra mais prática e rápida, caso você queira fazer naquele mesmo dia para sua família, para uma visita, para um cliente, tá bom? Eu sou a Bia, do Mato no Prato, e espero que vocês gostem muito desse vídeo. Como eu disse, existem duas formas de se fazer o xarope das flores de sabugueiro. E aqui eu colho, deixo que esses buquês, aliás, eu escolho os buquês mais maduros, aqueles em que as flores já estão se soltando mais facilmente do cacho. E aí a gente deixa em uma travessa, em uma cumbuca, um pote plástico por algum tempo, mais ou menos 2 horas, para que essas flores se soltem com facilidade. Depois disso, basta tirar florzinha por florzinha, é um trabalho delicado, mas não é um trabalho que demora tanto tempo assim, a gente pode fazer conversando, assistindo uma TV, tá bem? Requer um pouco de paciência, mas não é um trabalho difícil, tá bom? Depois de tirar as flores, então, a gente pode fazer a montagem em um pote que tenha um fecho hermético, é importante que seja um pote que já tenha uma tampa que possa fechar hermeticamente, e aí a gente vai fazer a montagem. Eu gosto de usar o limão caipira, né, que a gente chama aqui na minha família como limão cravo, mas você pode usar qualquer tipo de limão, tá bem? O que seja da sua preferência, o que você tenha disponível aí na sua cozinha. Corta 2 rodelas desse limão e coloca dentro do pote. É importante que você escolha um pote que vá comportar suas flores, que você vá conseguir encher ele de flores até um pouco mais da metade, tá bem? É legal que ele fique assim, dependendo do tamanho do pote, 1 dedo para baixo da tampa, ou 2 dedos para baixo da tampa, nesse caso, desse pote aqui que eu escolhi. Então eu coloco uma rodela de limão na borda do pote, começo a encher dessas flores que já foram soltas dos cachos, e depois entro com uma nova rodelinha de limão um pouco mais para cima. Não é nada sistemático, tá, gente? Você pode fazer a montagem como você quiser. Eu tô passando para vocês aqui uma proporção de limão para vocês terem uma noção e terem mais ou menos um parâmetro do sabor que vai ficar. É importante deixar esse espaço no pote para que você possa completar ele de água filtrada. No caso aqui, eu uso água de mina, eu gosto muito, então a gente pega essa água da mina e ainda passa pela filtragem para poder usar nessa nossa receita, né, nesse nosso preparo. O bacana é que esses ingredientes eles são bem puros, né? Eu estou usando um limão que é do quintal, o sabugueiro que é do quintal e também estou usando uma água que é mineral, que é purinha daqui. Isso contribui com a fermentação que a gente vai fazer. A parte que aqui na minha receita eu vou deixar mais comprometida é que eu uso aqui o extrato da baunilha. Eu coloco 2 gotinhas do extrato de baunilha só para ela dar mesmo mais esse sabor, entrar, né, com uma composição. Não é um ingrediente obrigatório, mas fica bem gostoso também, vale a pena. Se você tiver a fava da baunilha na sua casa, vale a pena colocar um pedacinho da fava ou extrair mesmo as sementes da fava e colocar junto desse pote. Essa é a receita ideal. Você vai fechar esse pote com força, porque ele vai ficar por alguns dias ali fechado, fermentando. O meu chegou a inchar, né, nesse intervalo de tempo. Então é bom que seja uma tampa bem resistente, que case certinho com esse seu pote, tá bom? Então você fecha esse pote e leva para o sol. Um lugar da sua casa que pegue bastante sol, que tenha, de repente, um telhado, um lugar em cima de um muro, de um suporte que você tenha, para que ele tome o sol pleno ao longo desses 3 dias. Eu gosto de fazer essa receita no verão. No inverno a potência é menor, né? A potência de fermentação. Mas no verão é perfeito, a gente consegue perceber a fermentação dentro desse pote ao longo dos dias. Eu já cheguei a deixar até 5 dias em épocas de temperatura mais fria, mas é bom ficar de olho até porque, né, nunca aconteceu comigo, mas para não estourar o pote.
Dessa vez que eu fiz, aqui tá fazendo um calorão, então eu deixei por 3 dias e a tampa já inchou bem. Legal. Passado esses 3 dias, a gente vai para a cozinha fazer o término desse nosso preparo. O sabugueiro precisa ser finalizado com o açúcar, para que ele forme, né, para que ele ganhe esse ponto de calda. Você pode usar o açúcar refinado que você tenha na sua cozinha. No meu caso, agora eu só tinha desse também, o meu demerara acabou, mas eu gosto de usar o demerara, que é aquele cristal um pouco mais puro, né? É um açúcar menos refinado e mais natural. Então dê preferência para o açúcar cristal demerara, de preferência orgânico, mas se você não tiver, você pode usar o cristal comum, que a gente usa bastante para doces, ou mesmo o açúcar refinado, não tem problema. Bom, então eu abro o meu pote em que as flores de sabugueiro ficaram ali fermentando com as rodelas de limão e aí peneiro jogando numa panelinha. Coloco tudo numa panela, que eu tô usando meu fogão elétrico porque meu gás acabou, então vai nesse aqui mesmo, mas você pode fazer no fogão da sua casa, do jeito que você achar melhor. O importante é que você vai apurar agora esse xarope, né, esse caldo que você vai extrair do seu pote, e aí com o açúcar a gente vai preparar o xarope, vai dar consistência nele. O ideal é usar metade da quantidade de líquido que você tem para o açúcar que você vai colocar. É bastante açúcar, é verdade, mas a gente tem que lembrar que esse é o xarope e que quando você for consumir, você vai diluir ele bastante. Geralmente eu diluo em 5 partes de água, né, para uma parte do sabugueiro para mais, uma parte do xarope, né, do sabugueiro para mais. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Ele vai ficar forte mesmo e muito doce, mas é importante a gente levar isso em consideração, que a diluição vai vir depois na hora do consumo. Uma coisa que é legal comentar é que o açúcar, e quanto mais apurado, quanto mais reduzida é essa sua calda, mais ela vai durar. Aqui, geralmente na minha casa dura pouco, a gente consome em poucos dias, então eu não tenho a preocupação de colocar tanto açúcar. Então aqui eu coloquei 5 colheres de sobremesa de açúcar nessa calda, né, nesse extrato do sabugueiro que saiu do meu pote de fermentação, e mais meio copo de água que eu usei aqui na minha panela. Então eu aumento o volume de líquido, né, colocando meio copo de água, e aí entro com 5 colheres de sobremesa de açúcar nessa minha receita aqui que eu tô fazendo basicamente a olho. Então eu te recomendo pensar sempre nessa proporção, tá bem? Metade do que você tem de líquido, se der um copo, você usa meio copo de açúcar para fazer o seu xarope, tá bom? Ou se não, se você for consumir naquele mesmo dia, você não precisa fazer com tanto açúcar, você pode fazer com menos, mas é importante você lembrar dessa questão da durabilidade, tá bom? Usando a metade da proporção, você pode reservar esse seu sabugueiro em um pote fechado ou até na geladeira por um tempão. Ele chega a durar meses, no meu caso já durou vários meses dentro da geladeira engarrafado. E aí eu faço a diluição quando bem me interessar. Bom, pessoal, outra coisa que é bacana é lembrar que a gente tem que espremer meio limão nessa mistura. Para esse tamanho aqui do meu pote, que é de mais ou menos 400 ml de água, lembrando que ele não rende tudo isso, né, porque entraram as flores, as rodelas de limão, então eu tenho mais ou menos 200 ml do caldo do sabugueiro, meio copo de água, 5 colheres de sobremesa de açúcar, e aí eu vou espremer meio limão. Você pode espremer até um limão inteiro se quiser, que o seu xarope fique mais ácido, tá bem? Mas aí eu recomendo que você também aumente um pouquinho a proporção do açúcar. Fazendo isso, você vai deixar que o seu caldo reduza, mexendo sempre, tomando conta, né, para ele não queimar, não descuidando para ele queimar e acabar reduzindo demais. E aí, você entendendo que a consistência está desejada por você, lembrando dessa questão que eu falei, quanto mais grosso, mais durável, você pode parar a fervura e engarrafar. Nesse caso, eu usei uma garrafinha minha, que eu tenho aqui várias delas já novas que eu comprei. Esterilizei a minha garrafinha primeiro com álcool 70, deixei que evaporasse completamente e aí despejei com a ajuda de um funil esse meu xarope de sabugueiro na garrafinha. Depois disso, eu cubro com um pedacinho de algodão. Você pode usar qualquer tecido que você tenha novo, limpo, né, na sua casa, ou mesmo um guardanapo, um papel toalha,
e amarra com um elastiquinho para deixar ele coberto até que ele esfrie. Você pode fazer isso também na própria panela, deixa a panela tampada até o xarope esfriar e depois despeja na sua garrafa. Mas eu prefiro fazer assim porque o xarope mela na panela e aí ele acaba ficando grudado lá e rende menos. Eu prefiro engarrafar antes, mesmo quente, deixar que ele descanse um pouco ali na garrafinha com esse tecido ou com esse guardanapo preso por um elástico, deixar esfriar por 1 hora ou 2 e depois colocar a rolha. E aí você já pode, então, tem o seu xarope pronto e pode levar ele para a geladeira. Legal, né, gente? É um processo longo, né, porque vai durar vários dias, mas o trabalho vai ser muito rápido. A parte mais lenta desse processo todo é mesmo de tirar as flores do cacho do sabugueiro e ter a paciência de esperar a fermentação acontecer. No mais, é muito simples e muito fácil de preparar. Outro jeito, que é o mais simples de preparar o seu xarope de sabugueiro, é um jeito praticamente instantâneo, é você fazendo como um chá. Então eu faço chá não, né, gente? Uma infusão. Eu faço a fervura da água, uma quantidade de água que eu vejo ser proporcional às minhas flores de sabugueiro. Lembrando que você tem sempre o dobro de volume de água para o volume de flores que você tem, volume mesmo, não precisa pensar em peso, em porcentagem exata, é em volume, um copo de água para meio copo de sabugueiro, né, de flores de sabugueiro. Você vai colocar isso numa chaleira para ferver. E aí, no meu caso aqui, a minha chaleirinha já tem esse suporte em que eu coloco as flores e elas ficam em infusão ali por um tempo tampadinhas, mas você pode fazer isso se você tiver um infusor, se você tiver mesmo uma caneca, né, gente que ferve chá na caneca, eu uso muito também aqui em casa, pode colocar as flores direto na água e depois peneirar, não tem problema nenhum. Eu deixo isso infusionar por mais ou menos 10 minutos, então as minhas flores em água fervente, mas com a panela já desligada por uns 10 minutinhos. E aí depois eu vou despejar, então no meu caso eu não preciso do auxílio da peneira. Se você estiver fervendo as flores diretamente na água, você usa uma peneira para coar e vai ver que sai um líquido já bem esverdeado, como a gente está usando aqui as flores frescas, eles soltam um líquido já bem esverdeado, mais assim do que um chá de camomila, né, que tem um amarelo mais dourado, assim, aqui ele vem bem esverdeadinho. Esse chá, você vai deixar ele ferver para reduzir na panela e já pensar novamente na proporção de açúcar, do limão que você vai espremer ali. A mesma coisa do outro xarope que a gente fez com o líquido fermentado, só que agora você fez uma fervura rápida. É diferente o sabor dos dois? É sim, mas não deixem de fazer porque não está em tempo de fazer esse tipo de fermentação, por ser inverno ou porque você não se preparou com antecedência. Não deixem de apreciar, de aproveitar essa bebida que é muito rica e cheia de propriedades medicinais. Aliás, eu falo muito sobre o sabugueiro, sobre as suas propriedades, sobre características e até mitologias relacionadas a essa planta em um vídeo que a gente fez em parceria com o Mercadinho Piratininga, que está aqui no nosso YouTube. O link para esse vídeo está na legenda e vocês podem acompanhar e saber muito mais sobre ele. Bom, vamos voltar à nossa receita. O meu chá, né, de sabugueiro está aqui reduzindo. Eu inseri então o açúcar, foi mais ou menos na mesma proporção, mas agora eu uso uma colher de sopa, então eu coloquei 5 colheres de sopa de açúcar e novamente espremi meio limão. Esse xarope ele tem menor durabilidade do que o fermentado, então a gente vai consumir ele antes. Por isso a gente não precisa reduzir tanto, tá bem? E aí eu coloquei um pouco mais de açúcar por esse motivo. Ah, lembrando, quando a gente coloca o limão nesse chá do sabugueiro já açucarado, ele vai mudar completamente a cor, ele vai ficar quase transparente, é bem interessante de ver. Mas saibam que ele vai acrescentar sabor e não vai comprometer a qualidade, nem os nutrientes, as propriedades do sabugueiro ali, tá bom? Então a gente deixa reduzir. Nesse meu aqui, os gomos do limão ficaram bem mais aparentes que no outro, e aí a gente, por isso também deve consumir antes, tá bom? Com um pouco mais de pressa, para que ele não estrague, para que ele não perca na geladeira, tá bem?
O processo então é o mesmo. Reduziu, eu tenho uma garrafinha aqui esterilizada, que tem rolha, que fecha hermético. Se você não tiver a garrafinha, você pode usar o mesmo pote que você fez a fermentação do outro, ou qualquer pote, qualquer garrafa que você tenha aí na sua despensa, no seu armário, na sua geladeira, que tenha um fecho bom para você poder armazenar esse xarope. Colocou na garrafinha, mesma coisa, deixe que esfrie, coberto por um paninho ou por um guardanapo, e depois que ele já tiver esfriado, aí sim, você tampa o seu xarope e ele tá pronto. Eu vou mostrar aqui para vocês os dois xaropes lado a lado, porque aqui você vê a diferença da coloração de um e de outro, o que prova que os processos fazem com que eles sejam mesmo diferentes, mas que ambos têm as suas qualidades e podem e devem ser consumidos, apreciados por você e pela sua família. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que aproveitem muito essa receita e que comentem aqui pra mim qual é o próximo tema que vocês querem ver por aqui, receita de que punk vocês querem aprender, tá bem? Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente vai trazer muitos conteúdos daqui pra frente. Muito obrigada, um beijão e até mais, gente!